Bom dia, meus queridos irmãos. Alegria estarmos mais uma vez juntos, mais uma manhã, mais um despertar da fé. Que alegria estarmos aqui, já nessa horinha matinal, para adorarmos a Deus, para alimentar o nosso espírito com essa palavra poderosa, palavra de Deus. Hoje, no despertar da fé, nós temos um tema que traz para nós esperança, alegria no coração. Deus renova as forças de quem espera. É interessante quando começamos a ver esse texto, esse título, esse tema, no despertar da fé de hoje. Deus renova as forças daqueles que esperam nele. E nós vamos ver aqui algo surpreendente. Vamos ver uma palavra poderosa em Isaías 40, versículo 31. Hoje Deus quer falar ao meu e ao seu coração sobre renovo. Há momentos em que nós estamos desgastados, nos sentimos pesados, parece que não conseguimos mais sair do lugar. Esse desgaste muitas vezes precisa receber energia para que a força volte a existir em nós. Nesse desgaste, nós precisamos recarregar as baterias. Há uma promessa poderosa de Deus nas Escrituras Sagradas. Deus renova as forças daqueles que esperam nele. E é esse texto que nós vamos ler agora. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz assim: veja que palavra de Deus. O profeta Isaías, o profeta messiânico, ele vai falar algo sobre o que Deus tem para nós, que alegra o nosso coração. E ele diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que coisa poderosa, irmãos, essa energia que Deus proporciona em nós, para que nós não venhamos a parar, porque nós estamos fracos, porque nós não temos mais condição de ir além. Muitas vezes paramos, ficamos prostrados. O texto diz que aqueles que esperam, ou seja, aqueles que estão aguardando em Deus, aqueles que estão confiando, aqueles que estão depositando a sua fé nele, aqueles que têm convicção que Deus está trabalhando, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. É muito bom quando nós ouvimos uma promessa como essa. Esperar em Deus traz para nós força nova, renovo. É isso que nós estamos ouvindo aqui. E quando nós ouvimos essa palavra, é interessante a gente ver essa historinha aqui para a gente clarear tudo isso que nós estamos falando. Um treinador de corrida observava seus alunos correndo, eles estavam treinando, e um deles, cansado, parou no meio da pista e disse: acho que não tenho mais forças para continuar correndo. O treinador respondeu para ele e disse assim: você está cansado porque você correu todo o seu limite, você usou toda a sua força, você cansou, você não pediu ajuda. O segredo não é correr ao máximo, é correr e você tem que respirar, você tem que ter essa técnica de respiração. E o treinador começou a falar para ele isso e botou ele na sombra e deu água, e ele passou um tempo ali parado, descansando. O descanso certo, no tempo certo, produz força nova. E é isso que nós estamos vendo aqui. Quando esse treinador faz com que aquele corredor descansasse, ele renovou as forças e continuou a treinar. Quando tentamos correr sozinhos, nós nos desgastamos, nós precisamos de alguém para nos auxiliar, para trazer renovo às nossas forças. E esse alguém é Deus. A palavra de Deus diz: aquele que espera no Senhor, as suas forças serão renovadas. Glória a Deus. Esperar no Senhor não é ficar parado, é confiar enquanto Ele está trabalhando, não é ficar estático, não é ficar inoperante, mas é estar em ação, confiando que Deus está fazendo, está trabalhando, estabelecendo aquilo que nós precisamos. Quando a Bíblia diz assim, esperar, ela não está falando de inatividade, não é isso, ficar inativo, mas esperar é confiança, confiar. Esperar aqui é permanecer firme sem desistir. Você está entendendo isso? Ele está falando comigo e com você. É permanecer firme sem desistir, sem parar, sem retroceder. Esperar é descansar, sem se desesperar. Esperar é acreditar mesmo sem ver.
mesmo sem você contemplar aquilo que está lá na sua frente. Enquanto você está esperando, Deus está trabalhando nos bastidores, agindo para que as coisas aconteçam da melhor forma possível na minha e na sua vida. Quando nós confiamos em Deus, a promessa de Deus é certa. Ele renova as nossas forças para que nós possamos continuar a jornada. Aquilo que parece impossível começa a ser moldado e nós começamos a ver a forma e as coisas começam a mudar. E o impossível torna-se possível por conta da nossa confiança nele. Esperar no Senhor é atitude, mas é a atitude que nós precisamos enxergar como aquilo que há de mais poderoso para um filho de Deus, para um cristão, para nós que muitas vezes cansamos. Precisamos esperar no Senhor, porque as nossas forças serão renovadas. Nós precisamos acreditar nisso. A palavra de Deus está falando para mim e para você isso hoje. Deus renova a força de quem não depende da própria força. Deus renova as forças daqueles que não dependem da sua própria força. A promessa é clara e ele diz assim: renovarão as suas forças e vocês subirão como águias. Olha, renovarão a ponto de vocês subirem muito alto, como as águias sobem. Águias, elas não voam o tempo todo pela força das suas asas. Ela aproveita o vento para voar cada vez mais alto. Ela sobe, encontra correntes de ventos e ela começa a subir. E ela é levada. Então ela só descansa e ela vai sendo levada. Nós precisamos descansar. Nós precisamos descansar e ver Deus renovando as nossas forças. O segredo é bem simples. Eu preciso que Deus esteja presente comigo. Eu preciso ter essa convicção de fé. Preciso depender de Deus. Eu preciso olhar para Ele e saber que sem Ele eu não vou poder conseguir fazer nada. Eu não vou poder fazer nada, mas nada mesmo. Você não vence porque você é forte. Não, eu não vou vencer porque eu sou forte. Você vence e eu venço porque Deus nos fortalece. E quando isso acontece, nós temos vitória. Então nós precisamos começar a compreender isso. A força que nós precisamos para continuar e alcançar a vitória, ela vem de Deus. Então nós precisamos depender de Deus. É Deus que vai fazer isso em nós. Ele vai nos fortalecer para que nós possamos suportar e ir além. E chegar lá. É assim. O texto que nós acabamos de ler é uma promessa de Deus para a nossa vida. E uma promessa poderosa. Aqueles que esperam no Senhor vão ser renovados. Então Deus está trabalhando na vida da gente, renovando toda hora. Às vezes nós queremos parar, cansamos, aí Ele vem e renova, porque nós estamos esperando nele. Então espera no Senhor, não se desgaste. Muitas vezes as preocupações, a luta pela sobrevivência, problemas familiares, financeiros, e nós começamos a parar de olhar para aquele que tem o poder para trazer para nós força, para passarmos por tudo isso. Vamos esperar no Senhor, porque Ele vai renovar a minha e a tua força. E nós vamos conseguir chegar lá. E nós vamos vencer para a honra e glória dEle. Identifique hoje onde, em que área você está vendo que existe um cansaço, um esgotamento. Pode ser na sua área emocional, espiritual, na sua área física. Para um pouco e fica em silêncio na presença de Deus e começa a sentir a presença de Deus, Deus te abraçando, e depois começa a falar com Ele. Começa a colocar na presença do Senhor todas as tuas ansiedades. Troque as suas preocupações pelas promessas que Deus tem para ti, como essa promessa que nós lemos em Isaías. Se esperamos em Deus, seremos renovados, porque quem nos fortalece é Deus. Não é a nossa força, é a força que vem dele para nós. Por isso o apóstolo Paulo falou: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele disse assim: eu posso passar por grandes lutas, por dificuldades, mas eu passo porque eu suporto, porque eu tenho uma força que tem sido jogada em mim, colocada em mim. O Senhor, quando nos fortalece, nós não paramos, nós não retrocedemos, nós prosseguimos e somos vencedores. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, graças te damos. Dia abençoado, fica com Deus.